Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos um tema que vem crescendo cada vez mais na opinião popular, na, nos fóruns políticos, né? E que infelizmente está se proliferando com força, que é o olavismo, ou seja, a doutrina baseada na pessoa de Olavo de Carvalho, se é que possamos grosseiramente definir assim. Então, estou aqui novamente com o professor Rafael Queiroz, que, caso queira, né, pode se apresentar, por favor. Boa tarde a todos, sou o professor Rafael Queiroz, né, como alguns me conhecem, já participei aqui do TED-Talk, formado em História pela UERJ e também especialista em Relações Internacionais, mesma UERJ. Sou da rede pública e privada, com alguns anos já de militância no campo da tradição católica, né, e etc. Enfim, à disposição, agradeço mais uma vez o convite de vocês. Vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho sobre esse fenômeno político cultural que é o olavismo. Entendido. Então, aproveitando, né, como nós poderíamos, como eu já tinha dito no início, mas Hum? agora entrando de forma mais profunda, definir o olavismo. Afinal, o que é o olavismo? Bem, é o seguinte, a filosofia do Olavo de Carvalho, ela é uma forma de agnosticismo, é uma forma também de, diríamos, perennialismo, entre outras coisas. Vou fazer aqui nessa primeira parte, né, primeira pergunta, uma breve exposição do pensamento do Olavo de Carvalho, em linhas gerais, para que o pessoal possa compreendê-lo. Então, assim, Olavo de Carvalho parte da chamada fenomenologia, que é uma corrente filosófica, afirma que a verdade está na experiência originária, individual, que ela não pode ser apreendida com detalhe, com exatidão, com precisão, por meio de ideias, juízos e palavras. Basicamente, essa filosofia afirma que quando a experiência é abstraída em ideia, ou seja, quando você experimentou torna uma ideia, num conceito, ela é exposta em palavras, ela vai perdendo sua exatidão. Ou seja, a razão ela não poderia conhecer a realidade tal como ela é, não captaria a verdade tal como ela é, apenas se aproximaria dela, sempre com alguma distorção. Então, os conceitos, as palavras, segundo Olavo de Carvalho, são apenas símbolos que dão acesso à realidade. E sempre com uma distorção bem grande. De maneira que você teria que sempre referir esses símbolos, esses conceitos à realidade, ah, que é essa experiência original, individual. Tá? A partir daí que você construiria o pensamento. O Olavo de Carvalho tem um adágio, e ele diz assim: minha própria definição de filosofia, como unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa, recorre que a primeira obrigação do filósofo, percebam, abrir-se a todas as correntes de pensamento, a todos os valores que estejam em luta no seu tempo, deixar-se impregnar por eles, sem nenhum julgamento prévio e, aos poucos, buscando alcançar uma atitude intelectual de conjunto, que faça justiça aos vários pontos de vista, baseando nisso a construção da sua personalidade, do seu senso de orientação na vida e no conhecimento. Essa afirmação que eu acabei de expor é definição feita pelo próprio Olavo de Carvalho em 2014. Né? Para ele, a filosofia basicamente é um ecletismo, ou seja, você tem que se abrir a todas as correntes de pensamento, você tem de referir essas correntes de pensamento a uma experiência individual originária, que seria a experiência do filósofo, você tem de se deixar impregnar por esses valores, por essas correntes, sem nenhum julgamento anterior, né? Nenhuma principiologia filosófica propriamente dita. E aos poucos ir buscando alcançar uma atitude de conjunto, ou seja, uma visão eclética, uma visão que vai contra aquilo que, por exemplo, a Igreja Católica ensina em termos de filosofia, né? O Leão XIII ele indica Tomás como referência. A Escolástica tem um ponto de vista bem diferente deste, de modo que é um pensamento que vai muito
além daquilo que a igreja indica como sendo a sã filosofia. Outro ponto também importante, né, pensamento do Olavo de Carvalho, da filosofia de Olavo de Carvalho, é que ele nega, por exemplo, a possibilidade de você conhecer Deus através, das vias de Santo Tomás, tá? 5 vias, né, do conhecimento, de Deus. O que basicamente a gente pode dizer a respeito disso? O conhecimento natural de Deus, ele exige um grau de esforço em que a nossa mente vai partir dos efeitos observados na realidade, digamos assim, através da abstração, atingir a causa primeira, que é Deus. Logo a gente pode inferir que não existe nenhum outro modo de chegar ao saber, ao conhecimento natural de Deus, que não seja pela via demonstrativa, ou seja, nós demonstramos a partir dos efeitos que existe uma causa primeira, que é Deus. O Deus Espírito, ele não se apresenta aos nossos olhos, ele não é um objeto de experiência, né? É apenas um objeto da nossa inteligência. Enfim, então, essa é a doutrina tomista, essa é a doutrina católica. Agora, não é isso que o senhor Olavo de Carvalho diz. Tá? Segundo alguns, ele seria o maior filósofo católico vivo da atualidade, porém a filosofia dele não é católica. O senhor Olavo de Carvalho ele alega num artigo chamado O Deus dos Palpiteiros, o artigo de 2009, o seguinte, vou aqui citar as palavras dele. Se há um Deus onipotente, onisciente e onipresente, é óbvio que não podemos conhecê-lo como objeto, mesmo como sujeito externo, mas apenas como fundamento ativo da nossa própria autoconsciência, maximamente presente como tal no instante mesmo em que esta, tomando posse de si, se pergunta por ele. Basicamente, o Olavo compreende que Deus é uma presença imediata no interior da nossa consciência. Deus é intuído como experiência do fundamento onde repousa a consciência pessoal. Ou seja, isso leva a uma concepção, se não panteísta, onde você identifica a consciência com a divindade, semi-panteísta. Inclusive, tem um artigo no meu blog, Catolicidade, onde eu abordo essa questão, né, da noção do conhecimento de Deus em Olavo de Carvalho, cujo título é Deus segundo Olavo, Gnose Reeditada. Já ali eu mostro que a concepção que Olavo tem do conhecimento de Deus se baseia na gnose de Ibn Arabi, filósofo islâmico, que identificava exatamente a consciência humana com a consciência divina. Feito, então, basicamente, é essa a filosofia de Olavo de Carvalho, filosofia malsã e herética, portanto. É perfeito, mas se me permite aqui, não é? Basicamente, o que o Olavo, além de professar, ainda por cima incute na mente dos amigos não, Adeptos, né, dos dos... adeptos, dos alunos dele, não é? É aquela filosofia de conhecer tudo e através das mentiras chegar na verdade. É algo destrutivo intelectualmente para os jovens. Satânico, né? Algo satânico. Sim, porque você, Conhecereis o bem e o mal, é basicamente a tentação satanás Adão né? e Eva. Sim, e você vê que o que ocorre, não é? É que muitas vezes esses alunos acabam por estudar inúmeras coisas, como, sabe, das fontes mais duvidosas possíveis. Então eles assimilam como Né? se fosse verdade. E por não terem estudado primeiramente a verdade, eles não têm como estudar posteriormente a mentira. E como eles Exato, inverteram a ordem, acabam por se convencer de que aquela mentira é realmente uma verdade, por falta de exatamente, argumento, né? E, exatamente. Rafael, Você tem de partir de uma principiologia é, filosófica verdadeira para você poder julgar todas as doutrinas. sim, O Olavo ele parte de um outro princípio, quer dizer, um princípio eclético. Ele pega as doutrinas, ele refere essas doutrinas à experiência individual, uma experiência múltipla, e ele tenta fazer uma visão de conjunto a partir de experiências individuais. Você não pode pegar a verdade a partir de experiências. As experiências são múltiplas. A verdade é una. sim. E eu já vi mais de uma vez, como ocorreu recentemente, com Né? um adepto olavista ou proto, né, que Né? basicamente estava
mergulhando em textos gnósticos Sim, isso é muito comum. Muito e comum. ele realmente estava assumindo aquilo dali não apenas como verdade, mas como algo que não contradiz a verdade da fé católica. E eu, então, né, questionei, como assim? Você não vê que Muito isso é um comum. absurdo? Ele, né? Eles tentam fazer justamente essa síntese, esse ecletismo, né? Entre perennialismo e catolicismo. Um absurdo. Enfim, Agora, então podemos, né, partir para sim. quem é Olavo de Carvalho, né? Afinal, quem é essa pessoa que eles tentam se inspirar tanto? Seria alguém tão virtuoso quanto alguns tentam dizer? Bem, eu vou falar aqui rapidamente sobre a trajetória do Olavo de Carvalho. Evidentemente que resumo. Mas basicamente o Olavo ele começa a pública dele como jornalista, ele foi ligado ao Partido Comunista Brasileiro, portanto é um ex-comunista. Há indícios, aliás, não só indícios, mas inclusive evidências de que ele teria tido um problema psiquiátrico, por volta lá dos anos 60, 70, teria ficado internado no hospício nesse período. Ele teria tido contato com um médico ligado à astrologia, ao esoterismo, etc. E aí ele começa a penetrar nesse mundo do ocultismo. E é quando ele vai adentrar a Tarika islâmica, a Tarika de Fritjof Schuon, né, um dos próceres do perennialismo, junto com René Guénon, no século XX. E, segundo as cartas que o Carlos Velasco publicou no seu site Prometeu Liberto, o Olavo de Carvalho foi iniciado na Tarika pelo Martin Lins, que é também um autor, um escritor perennialista muito conhecido. E nessas cartas, o Olavo era chamado pelo nome de Muhammad Ibrahim, ou seja, ele tinha um nome muçulmano, o que indica que ele se converteu ao Islã nesse período. E o filho dele, Luiz Gonzaga de Carvalho, é chamado de Ahmad. Tá? Então, ambos são nomes islâmicos. O Olavo hoje nega, diz que nunca se converteu ao Islã, porém, nessa carta, o Martin Lins indica ao Olavo de Carvalho como pagar o zakat, que é um tributo que o islâmico tem que pagar, né? A comunidade, a Umma do Islã. Isso tudo mostra que ele, de fato, aderiu ao Islã. Por volta dos anos 90, dos anos 2000, ele começou a se destacar como crítico cultural. Ele escreveu aquele livro Imbecil Coletivo, onde ele faz severa crítica ao pensamento de esquerda. Eu escrevi em vários jornais de destaque, como Globo, etc. Foi inclusive nessa época que eu o conheci. Enfim, a partir dali, em 2006 mais ou menos, ele começou a se apresentar como alguém que tinha se convertido ao catolicismo, e o padre Paulo Ricardo passou a ser assim uma espécie de teste de ferro dessa conversão. O padre Paulo Ricardo começou a apresentar o Olavo de Carvalho como um sujeito que deveria ser ouvido pelos católicos, porque ele não era mais esotérico, não era mais tariqueiro, agora estava dentro do catolicismo. Foi nessa época também que a polêmica entre ele e o Orlando Fedeli pegou fogo, né? Ele já vinha fazendo críticas ao Olavo fazia tempo, mostrando a doutrina gnóstica do meio, mas justamente por conta dessa atitude do padre Paulo Ricardo de apresentar o Olavo de Carvalho como um católico, recém-convertido, etc., muita gente pensava o quê? Olha, isso tudo que o Olavo escreveu no passado ficou para trás, agora ele tem uma outra visão, ele agora é um filósofo católico. Enfim, eu inclusive caí nessa armadilha. Né? Com o tempo eu fui saindo à medida que fui percebendo que a verdade, o pensamento dele não havia mudado nem um pouco e que ele continuava insinuando os seus textos de forma evidentemente sutil a velha doutrina perennialista, posições liberais e críticas à Igreja Católica que não condiziam com um convertido. Enfim, basicamente é isso. E é, né, o que ele continuou fazendo até hoje, não é? Afinal, Olavo tenta parecer um convertido, um
alguém, né, que está no meio católico e que só tem, digamos, uma opinião diferente da do resto, Exatamente, ele não exatamente. nunca saindo ali daquela armação, mas sim tentando apenas dizer que ele tem uma concepção diferente do resto. Por exemplo, o Olavo já disse que um dos erros da igreja foi não ter aceito o liberalismo e que ela Sim, 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 sim. estava numa não é grande apostasia justamente por não ter aceito o liberalismo, por ter o Tem um texto combatido. dele que deixa isso muito claro, né? O comunismo teria sido fruto do fato de que a igreja condenou o liberalismo. Se não tivesse condenado, o comunismo não teria vindo à tona, né? Quem diria? E no mesmo texto ele negativa a doutrina social da igreja, né? Diz que é uma palhaçada, uma bobagem. Ele não consegue entender que o magistério infalível ordinário está sendo aplicado na DSI, Claro, deveria seguir, não é? Mas exatamente. não é como. Exatamente, até porque a DSI é uma decorrência da fé, da revelação, né? Enfim, Exato. E então, não é como. Assim como outras proclamações, bulas, deveria ser de assentimento obrigatório no meio católico. E claro. ele nega completamente a DSI inúmeras vezes. Tanto é que Sim, sim. tenta. Explícito. A negação é explícita, inclusive. Sim. Essa não é sutil, ela é explícita. Não é somente ele professar para si mesmo, eu tenho dúvidas, eu não concordo em tal parte. Não, eu nego completamente. Sim. E. Nesse texto aí tem o Olavo ele fala que a fumaça de Satanás que entrou na igreja é a rejeição ao liberalismo, é fruto da rejeição ao liberalismo. Que algo o texto fala. É algo ridículo, não tem nem o que. Ao mesmo tempo, ele propõe a adesão a Ludwig von Mises, que diz que o progresso da humanidade só não aconteceu antes Porque a por causa Igreja da Igreja Católica Católica. não tinha perdido o poder. Que. Exatamente. A Igreja brecou o progresso da humanidade, a Igreja é um fator de atraso, etc. Esse No tipo caso, de. a fumaça é o exato contrário Claro. do que ele disse. Então, poderíamos partir agora, Rafael, se me permite, para quais foram, como você já tinha mencionado anteriormente, mas Hum, indo mais além, as hum, influências que o Olavo sofreu. Vamos sim. Bem, ao meu ver, o principal livro do Olavo de Carvalho, para compreender o pensamento dele e as influências que foram decisivas na sua formação, na sua visão do mundo, é a obra Jardins das Aflições. Tá? Nós sabemos que nessa obra, o Olavo de Carvalho, em determinado momento, ele faz menção aos pequenos mistérios e aos grandes mistérios. Ou seja, ele vem ao longo da obra fazendo uma análise sobre a decadência do mundo moderno. Ele vai dizer o seguinte: olha, essa decadência ela se deve ao fato de que houve uma separação entre maçonaria e Igreja Católica. Tá? Diz o seguinte, que os pequenos mistérios eles são relativos aos conhecimentos pertinentes à ordem do cosmos, à ordem da natureza. Segundo Olavo, a maçonaria nos daria acesso a esse plano de conhecimento. Os grandes mistérios seriam relativos à vida além túmulo, à vida após a morte. Segundo o mesmo, caberia à igreja nos conferir este conhecimento. Percebam que para Olavo, o conhecimento ele é superior à fé. Então, ele vê a igreja sobre esse ângulo. A igreja é importante porque ela fornece um certo tipo de conhecimento. Dessa visão dos grandes mistérios vem a ideia de unir maçonaria e igreja, restaurar a unidade perdida do conhecimento da civilização ocidental. Tá? É, enfim, a gente continuar, uma das alegações assim, mais comuns que são usadas, o pessoal que alega que o Olavo teria se tornado católico e deixado de ser perennialista, é que ele costuma afirmar que nada é comparado ao sacramento. Ele costuma muito falar disso. Mas quem conhece o perennialismo, quem conhece a obra de Schuon e de Guénon, sabe do que ele está falando quando ele diz isso.
Essa assertiva ela remete a Fritjof Schuon, que considerava o cristianismo católico mais dotado de elementos esotéricos que o Islã, que passou a entender Guénon. Tá? A gente entender o pensamento de Olavo aliás, o pensamento de Olavo, a gente tem que entender Schuon e Guénon. E basicamente se fundamenta nesses dois autores esotéricos. Depois aqui no finalzinho dessa pergunta, peço a permissão a vocês, fazer uma breve exposição do pensamento de Guénon, um resumo possível. Então, segundo Guénon, a tradição perene, esse conhecimento esotérico, teria se perdido completamente no mundo ocidental e os poucos elementos desse conhecimento esotérico que estariam presentes no catolicismo teriam também sido eliminados pelo Vaticano II. Sim, eu já iria mencionar isso, né? Porque o Guénon, ele ainda via na igreja não uma instituição com capacidade salvífica, a Não, verdade, nada disso. mas Nada ele disso. via como, já como o Guénon, através do seu estudo, ele tinha visto, né? Que o cristianismo, segundo ele, era Hum? o ápice, né? A zenite da religião para trazer conhecimento, a mística, para se aprofundar. Ele, após o Vaticano II, Acontecido, né? não só o Vaticano II, né? O conciliarismo Uhum. começado a se instaurar na igreja, ele foi ali perdendo a fé e não na igreja, porque ele Ele nunca teve nunca fé, teve, né? Ele mas nunca teve fé. perdendo a fé em qualquer capacidade de manter uma doutrina perene, uma organização na sociedade. Isso. Assim, quando ocorreu, né? Ele apostatou, se alguma vez ele já esteve dentro da igreja, Não, nunca esteve. e então tornou-se islâmico, né? É até engraçado. Exatamente. O Guénon, assim, até você intervir, vou fazer aqui um resumo básico do pensamento de Guénon. O Guénon considera que o conhecimento moderno, baseado na ciência moderna, ele é inferior àquele conhecimento tradicional dos povos antigos, que, segundo ele, baseava numa simbólica. Essa simbólica teria a base numa metafísica, que seria a expressão de uma tradição iniciática, esotérica. Tá? Então, assim, Guénon ele tem uma ideia que é muito conhecida, que é a do rei do mundo. O rei do mundo é um arquétipo, seria assim, o símbolo de uma autoridade espiritual que tem esses elementos da tradição metafísica esotérica. Para o Guénon, essa metafísica ela está principalmente presente no Vedanta da Índia. E em outras tradições religiosas, no cristianismo, no Islã, no judaísmo, esses elementos estariam também presentes. Assim, segundo ele, o protestantismo seria a destruição total desses elementos tradicionais, o fato do protestantismo ser individualista e etc. Enquanto que o catolicismo, pelo fato de ter elementos de hierarquia e de ordem, daria, através da figura do Papa, essa ideia de um rei do mundo, de um arquétipo, né, de uma liderança espiritual, capaz de alguma forma, encarnar essa ideia de autoridade espiritual metafísica. Assim, para o Guénon, a revelação ela não tem nenhuma importância. O que importa é essa metafísica, e ele vai ver Jesus Cristo como um mero avatar. Né? Assim, Jesus não é o Filho de Deus, não é o Salvador. Né? É alguém que traz um conhecimento ao mundo, esse conhecimento está relacionado a essa tradição perene, o que vai salvar o homem é esse conhecimento iniciático, e não a cruz, não o sangue de Cristo, a expiação dos nossos pecados via o Calvário. Basicamente isso. Só para continuidade aqui, o Schuon que fala da importância dos sacramentos também, né? Como o Olavo gosta muito de falar. Para iluminar essa noção da importância dos sacramentos, desde um ponto de vista perennialista, nos ajudar a compreender a devoção exterior católica do seu Carvalho, vamos ficar com as palavras aqui do conhecido perennialista Matheus Soares de Azevedo, que é um dos maiores especialistas em perennialismo aqui no Brasil, junto com o Olavo de Carvalho, nos seus artigos sobre o cunho esotérico dos sacramentos católicos. Vejam o que o Matheus Soares fala. Participação nos sacramentos, como sabemos, implica a recepção de certas graças, graças iniciáticas para os perennialistas, no caso do batismo e do crisma.
graças de Estado, no caso do matrimônio e da ordenação sacerdotal, e graças santificantes, no caso da Eucaristia. João falava de graças santificantes envolvidas na invocação do nome de Deus no cristianismo. Em Communion at Invocation, George Schwon trata da invocação ritual e metódica do nome divino como um sacramento, eficaz espiritualmente, a par com a própria comunhão. Na verdade, ele sugere que a Eucaristia e a invocação constituem um só e mesmo sacramento. O primeiro em seu aspecto passivo e a segunda ativo. Porque na comunhão o fiel recebe passivamente, por assim dizer, o corpo e sangue de Cristo, ao passo que na invocação o fiel recorda ativamente o seu nome. Simbolicamente, estas ações sagradas têm como órgão de realização a boca, recebe o alimento do céu de uma parte, anuncia o nome celeste de outra. É necessário enfatizar que tanto para comungar como para invocar são necessárias a graça iniciática do batismo, uma graça de estado para o invocador, uma graça atual. Segundo o Mateus Soares, há três grandes planos de toda espiritualidade católica e que estaria relacionado ao perennialismo também, que seria o plano da ação, o plano da devoção e o plano sapiencial. O plano da ação estaria ligado a karma, o plano da devoção a bhakti e o plano sapiencial a jnana. Vejam, são conceitos hinduístas. No fundo do perennialismo, você tem um hinduísmo. Para falar nos termos hindus usados por Schwon, cada um destes três planos abrange um modo passivo e outro ativo, fazendo assim 6 tipos de graças santificantes perennialistas. Aí depois ele vai continuar explicando isso melhor, né? Inclusive, isso aí que eu estou ressaltando, num artigo que eu escrevi também recentemente sobre a devoção de Olavo de Carvalho ao Padre Pio. Muito comum o pessoal ouvir o Olavo, né? Invocando o Padre Pio e Nossa Senhora. Essa invocação, ela se faz dentro de um contexto perennialista, né? Por que ele tem essa fixação pela figura do Padre Pio? Por quê? Existe dentro do perennialismo? Quer falar? Não, não. Ele vê, né, o Padre Pio, já que ele possuía vários milagres, né, um taumaturgo, fazia coisas grandiosas, como um elevado, não? Eu esqueci agora, mas Então, os perennialistas, eles alegam, né, que Padre Pio tinha uma forte devoção por essa invocação ao nome divino. E é, segundo eles, um sacramento esotérico, entendeu? Então eles dizem assim, olha, o Padre Pio tinha ali, na devoção dele, uma metafísica perennialista. Não que ele tivesse, de fato, né? Mas eles entendem que tem, né? Então, é por isso que o Padre Pio é um objeto de devoção do Olavo de Carvalho. Isso aí pode ser acessado no Catolicidade, tem lá um artigo sobre isso, onde eu cito, inclusive, diversos artigos de autores perennialistas falando sobre esse papel do Padre Pio dentro do perennialismo, do esoterismo. concluiu? Sim, sim. Então, poderíamos adentrar, não é, se a ordem estiver correta, nas ideias do movimento? Sim, claro. Ou seja, né, a síntese de tudo isso que nós falamos, de todas as influências, para desaguar então no que realmente consiste, né? Uhum. A ação dessa doutrina errônea na realidade. As ideias do movimento olavista são múltiplas, né? Eu fiz aqui, conforme você tinha mesmo me passado, alguns apontamentos sobre, principalmente as ideias políticas, né, desse movimento. Assim, primeiro, atualmente o Olavo responsabiliza os Estados Unidos da América qualquer culpa pelo globalismo ocidental. O Olavo ele faz uma conceituação de globalismo ocidental conectado à cultura da política americana. Segundo mesmo, o globalismo seria a cria de famílias dinásticas, grupos de poder que nada teriam a ver com os Estados Unidos, a cultura americana, com a civilização americana. E essa foi a forma pela qual o Sr. Carvalho conseguiu justificar sua adesão à tradição norte-americana, ainda que em sua versão de direita, ou conservadora, ou mesmo neoconservadora. E a partir daí também que ele começou a marcar uma distância das principais características da atitude cultural política brasileira para com os Estados Unidos. Porque existe uma tradição no Brasil, né, de crítica
a cultura norte-americana, que começa lá com o Eduardo Prado, um autor monarquista que nada tem a ver com esquerda, com PT, ou o que seja. Tá? Mas é bem verdade que ali nos anos 50 e 60, essa atitude anti-americana ela também adentrou nos meios de esquerda, com uma visão anti-imperialista. Né? Ou seja, os Estados Unidos é um império que afeta nosso desenvolvimento, então nós temos que ser anti-americanos. A partir daí que a gente tem que começar a examinar o diagnóstico que o senhor Carvalho, o senhor Olavo Carvalho faz, né? Essa questão aí do globalismo. Ele insiste, basicamente, que o objetivo dos metacapitalistas globais, né, seria o socialismo, ou seja, seriam capitalistas a favor do socialismo. Né? Já começa a complicar a partir daí. Só que se você analisa, por exemplo, a formação de clubes metacapitalistas globais, como o Bilderberg e o CFR, você percebe claramente a origem norte-americana, europeia e capitalista desses clubes. Por exemplo, fundado em 1954, né, pelo príncipe Bernhard da Holanda, o primeiro-ministro belga Paul van Zeeland, pelo político Joseph Ratzinger, também holandês, assim como o Paul Hitchens, também holandês. O Clube Bilderberg é uma organização não oficial, né? Nasceu para promover a cooperação transatlântica, debater assuntos relevantes em nível mundial, o que, em plena Guerra Fria, significava discutir a ameaça comunista e meios de expandir o modelo capitalista. Então, veja, os principais fundadores do Clube Bilderberg eram holandeses, né, um belga aí no meio, ligados a uma concepção transatlântica, ou seja, uma visão de olha, o mundo ocidental, né, o hemisfério norte é quem deve dirigir o desenvolvimento mundial. Esse hemisfério norte, basicamente, é um hemisfério capitalista, liberal. Né? O nome Bilderberg vai vir do hotel holandês, né, que abrigou a primeira reunião, em 54. O sucesso desse evento vai convencer os seus organizadores a realizá-lo anualmente, ou em algum país europeu ocidental, né, Holanda, Bélgica, França, ou nos Estados Unidos e no Canadá. O Bilderberg foi forjado por capitalistas interessantes salvaguardar o capital das pretensões do comunismo internacional. Não tem nada a ver com o que o Olavo de Carvalho fala. O metacapitalismo é um socialismo. Já o CFR, né, ele tem o seu quartel-general em Nova York. A pergunta que a gente faz, a sede do CFR não mantém relação com a elite nacional americana? Fica sediado no edifício Harold Pratt House, que foi doada pela viúva do Sr. Pratt. Era herdeira da fortuna da Standard Oil Rockefeller, ou seja, uma relação direta com a família Rockefeller, que é uma das principais famílias que alavancaram o capitalismo americano, ali no finzinho do século XIX e início do século XX. Hoje, o CFR ele tem cerca de 3 mil membros. Todos eles são norte-americanos. Todos eles são norte-americanos. E, ao mesmo tempo, membros da elite global, né? Negócio no mundo inteiro. Um outro elemento também dessa elite global da qual fala Olavo de Carvalho, né? São as chamadas empresas bélicas internacionalizadas. Né? Por exemplo, você tem hoje diversas empresas que oferecem segurança, né, a nível mundo, como se fossem multinacionais da segurança. Poderia citar aqui várias. Enfim, então, assim, a maioria delas tem sede nos Estados Unidos também. Atuaram em diversas guerras, no Iraque, Afeganistão e etc. Enfim. De maneira que a gente pode falar claramente que a elite global é a elite americana. Né? Mas o Olavo de Carvalho ele passa a impressão de que, olha, essa elite mundialista ela não tem nada a ver com os Estados Unidos, né? Esse pessoal aí é tudo agente russo, agente chinês, né? Como ele sempre costuma falar, todos os problemas do mundo vêm da Rússia, vêm da China, vêm do comunismo, quer dizer, a civilização americana não tem nenhum problema, né? E, enfim, basicamente desinformação, mentira, uma forma de
dizer assim, aplanar o caminho para que a opinião pública brasileira aceite a influência da cultura americana aqui dentro. Basicamente, o que o Olavo quer é fazer uma revolução cultural no Brasil, né? Substituindo a cultura tradicional brasileira por uma cultura americanista. E nós vemos, né, uma ação, Hum? uma ação desses pensamentos sendo incorporados na realidade, por exemplo, na própria influência que o Olavo e o séquito dele tem no governo Bolsonaro, Sim, erguendo bandeira americana, exatamente. Não é israelita. à toa, né? Não é à toa. E você vê que e essa ação é extremamente prejudicial. Claro. O Brasil, se você pegar o ano 2009, 2019, melhor dizendo, né, primeiro ano do governo Bolsonaro, nós só tivemos prejuízo nessa relação com os Estados Unidos. Não conseguimos entrar na OCDE, que era o projeto do governo Bolsonaro, né? Abrimos o nosso mercado para o etanol americano sem necessidade, porque nós somos autossuficientes em etanol. Perdemos a base de Alcântara para os americanos. Vendemos a Embraer, né, para a Boeing. Agora parece que vai melar o negócio por conta dessa crise do coronavírus, dos males o menor. Mas, enfim, a gente não conseguiu nenhum ganho significativo com essa subserviência aos Estados Unidos. Nós viramos, na verdade, uma colônia, né, um vice-reino, né, Cada, dos cada, Estados Unidos. cada vez mais, né, tornamos escravos de um governo estrangeiro, estranho, né? Uhum. E por alguma razão você vê, por exemplo, que os próprios supostos opositores do Bolsonaro, Lula no caso, entre outros, não criticam fazer isso. Não, a crítica desse pessoal de esquerda nunca é ao americanismo, nunca Nun- é ao ou sionismo. se é ao americanismo, nunca é a venda das propriedades, nunca é a Não, claro, colonização, né? Por alguma claro, razão. claro, Isso é muito claro, estranho. claro. Isso, na verdade, mostra como o Lula está dentro dessa dialética, né? A crítica que a esquerda cirandeira que está aí faz ao Bolsonaro o Bolsonaro é um nazista, é um fascista. Isso só prejudica a solução do problema, porque se você não nomeia corretamente a doença, você não dá devido combate à mesma. Exato. Só queria fazer um apontamento aqui, Mag, Sim, posso sim, fazer? É o claro. seguinte, tem um autor chamado David Rothkopf, que é um jornalista, tem um livro chamado Running the World, que ele fala de uma comunidade de política internacional de Washington, que é pouquíssimo falada aqui no Brasil, inclusive o Olavo, me parece, nunca falou dela, não me lembro pelo menos. Diz o seguinte, essa comunidade é a comunidade que toma decisões sobre política externa, inclusive decide a política externa que o governo americano vai tomar, né? Ele mostra o seguinte, que esse órgão ele é mais influente que o próprio Congresso americano, quer dizer, ele tem mais influência sobre o executivo, o presidente americano, do que o próprio Congresso, né? Que tange a definir pautas de política internacional. E ele vai mostrar o seguinte, que dessa comunidade faz parte um grupo seleto e pequeno, que no momento que está ali naquela comunidade, daqui a pouco pode estar também dentro de um cargo de governo. Você já teve, por exemplo, nomes como Kissinger, o Rumsfeld, o Brzezinski, fazendo parte dessa comunidade, fazendo parte de grupos de cargos dentro do governo, melhor dizendo. Esses membros também pertencem ao CFR, que nós citamos antes. A Goldman Sachs, que é um fundo financeiro judaico, teve acesso, por exemplo, a altos escalões do governo federal americano, graças à presença dela nessa comunidade citada. Então, assim, o Olavo de Carvalho adora falar que essa elite globalista não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas tem tudo a ver. Né? Tudo a ver com os Estados Unidos, tudo a ver com os judeus. Essa passagem. Claro, né? Uma infeliz coincidência. A incidência, para usar uma expressão que usam na internet. Né? Então, poderíamos ir agora seguindo uma ordem, não? Como começou e qual a sua atuação? O papel do Olavo no Brasil e no mundo, é isso? Sim, É sim. isso? Antes disso, comentaram, né, que sobre o Guedes querendo vender o próprio Banco do Brasil, privatizar ele.
Sim, sim. Que é. Isso uma coisa que já estava acertada, né? Bastidores, mas de- parece que é passar o Banco do Brasil para o Bank of America, se eu não estou enganado. E poderíamos dizer até mesmo que é algo acertado antes do próprio Bolsonaro, já desde o PT. Sim, 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 sim. Desde Temer, diria, né? É, Dizer de assim, eu acho que dá para. fazer um Enfim, paralelo, né, coerente. Que o governo Bolsonaro é uma continuidade do governo PT, em certo aspecto, do governo Temer. Né? sim. Então, Enfim, não, pode continuar. então, vamos para a quinta pergunta, então, agora? O papel de Olavo do Brasil no mundo, é isso? Sim, sim, a importância, não é? Como o Hum? estrago que ele faz, como já bem mencionado anteriormente. Então, é brutalmente evidente o fato que o Olavo ele é um agente do Departamento de Estado americano. Esse é o papel dele, entre outros. O fato dele ter um encontro com o Steve Bannon, teólogo do governo Trump, que estava até montando um mosteiro lá na Itália, se não estou enganado, para formar esses ideólogos de do que a gente chamaria de direita patriótica americanista, sendo criada nos Estados Unidos, né? E que reúne influências de vários grupos. Assim, é brutal que, é evidentemente brutal que o Olavo ele tem esse papel, né, de ser um agente americano aqui no Brasil, de aplainar, né, o caminho para uma política externa alinhada aos objetivos do SA, que sempre tende a passar uma imagem dos Estados Unidos como vítima em face do mundo, né? Uma operação ideológica muito semelhante àquela feita pela esquerda, né? A vitimização. É certo que a direita reclama muito disso, mas ela faz igual. Tio Sam, sempre apresentado pelo Olavo sob a ótica de um Estado-nação altamente moral, decente, E, justo a sofrer ameaça de forças malignas. Pode comentar. e não é mesmo? Sempre com aquele mito de, por favor, proteja o mundo. Nós Exatamente, precisamos da sua proteção. Somos exatamente, por nós incapazes, né, de fazer o que você pode fazer, então nos proteja. exatamente. A ideia do governo Bolsonaro, em grande parte, é essa: olha, vamos nos aliar aos Estados Unidos porque os Estados Unidos vai nos proteger, né? Enfim, Nós, proteja dos russos, dos chineses, dos islâmicos e etc. nós, né, não podemos ou não queremos nos tornar uma potência também, então que sejamos submissos a uma. Exatamente, exatamente. Isso tem um preço, né? Você não pedir proteção de uma potência nuclear como os Estados Unidos, isso não vai ser de graça. Isso vai ter um É, preço, evidente. é a vassalagem, não é mesmo? Exato. Assim, o Olavo de Carvalho, continuando, né, ele vai apresentar a depravação interna da sociedade americana, caminhada de sexismo, pornografia, cultura LGBT, chameada de seitas protestantes, de amor desordenado ao dinheiro, como culpa das ações da KGB para corromper a moral do povo. Ou seja, todos os problemas que existem dentro dos Estados Unidos não nasceram nos Estados Unidos, vieram de fora, foram plantados pelos comunistas, etc. Os desajustes no Oriente Médio nunca são frutos de ação geopolítica desastrosa do Estado americano. Seu apoio subterrâneo a grupos jihadistas. Nós sabemos, por exemplo, a Al-Qaeda se formou graças à ajuda americana. O Bin Laden lutou ao lado dos americanos na guerra do Afeganistão contra a União Soviética. Né? Então, eles jogam tudo nas costas do Islã. Né? Olha, o Islã que é culpado por aquele desajuste lá, nós não temos nada a ver. Né? Isso traz para os Estados Unidos, como você bem falou, né? O papel de polícia do Oriente, polícia do mundo. Também, quando eles fazem uma crítica à China, eles desligam o crescimento atual da China com o apoio econômico estadunidense ao mercado chinês. Eles, por exemplo, não falam quem colocou a China dentro da OMC, Organização Mundial do Comércio, foi o Bill Clinton. Quem impediu uma ação do mundo contra o dumping social e econômico da China nos anos 2000 foi o George Bush, que brecou ações do FMI, queria uma política de contenção à expansão comercial da China, porque a China se vale de trabalho semi-escravo para produzir barato, né?
E, enfim, tudo isso é ignorado, né? E, assim, tudo é apresentado como uma trama comunista, anti-americana, onde a sociedade dos Estados Unidos é representada como uma jovem virgem atacada por um estuprador voraz, né? Que seria o comunismo, o Islã, a Rússia, etc. Então, assim, basicamente, o papel de Olavo de Carvalho é este, né, o de agente americano e também de um intelectual que vai a linha de buscar recriar uma elite sacerdotal perennialista. Essa elite sacerdotal seria uma elite intelectual. Basicamente, o COF dele seria isso, criar uma nova elite intelectual que restauraria essa tradição perene que foi perdida, segundo Guénon, segundo Schwab. Feito. Sim, perfeito. Então, gostaria de trocar de tópico, Rafael? Vamos avançar. Ah, um momento. Enquanto nós falamos, não é, sobre você falando no caso sobre a ação e os posicionamentos do Olavo, Feito. podemos falar da questão, no caso, dele apoiar a invasão do Iraque, né? Ter apoiado e ainda Exatamente. defender. Ele defendeu a invasão do Iraque, desculpa, sob argumentos meramente utilitaristas. Olha, vai ter morte, vai ter prejuízo, mas no fim das contas vai ser melhor, né? Derrubar o Saddam Hussein e impor ali uma democracia. Tá? Acho muito interessante que um sujeito fez uma crítica ao posicionamento do Olavo em relação ao número de mortos pelo coronavírus. Ele disse o seguinte: morreram 100 mil pessoas nos Estados Unidos, é pouco em relação à população total da América. Porém, quando ele criticava o PT, as 60 mil mortes, 50 mil mortes por ano por violência, assassinato aqui no Brasil, e 50 mil, 60 mil era muita gente. Quer dizer, o Olavo de Carvalho, na verdade, é um canalha. Né? Como você bem disse, a invasão do Iraque foi apoiada pelo Olavo de Carvalho, né? Diz conservador, e foi ali uma invasão de cunho neoconservador, ou seja, para implementar, né, um modelo de civilização, um modelo de sociedade política americana, dentro de um povo que não tem as tradições ocidentais, né? Basicamente, quando esse pessoal faz uma crítica ao mundo islâmico e tal, não é uma crítica religiosa, no sentido católico. Olha, o Islã é uma falsa religião, nós temos que levar o catolicismo para lá. A crítica é feita no seguinte tom. Né? Não, o Islã não permite que a mulher dirija carro, né? O Islã não dá direito à mulher, não dá direito a... Diversas, sem querer interromper, mas diversas críticas que só são feitas Ah, porque atentam contra o liberalismo, na maioria das exatamente, as vezes. liberdades. Verdade, Atentam isso aí. contra a democracia, não é? Isso aí. Dogmas que os olavistas defendem. Você veja que agora você tem dentro do olavismo um movimento gays de direita. Né? Basicamente defende o quê? Olha, eu posso ser gay desde que eu não seja um militante gay. Se eu militar à esquerda, aí é errado. Mas se eu for gay dentro da minha casa, se tiver um homem que compartilha a cama comigo, que faz sexo comigo, não é um problema. Né? As pessoas são livres para fazer o que quiserem dentro da sua casa. É o liberalismo. Olha, o Irã é um país maligno por quê? Porque ele joga gays do alto dos prédios. Não é um país que está no caminho errado porque é islâmico. Não queremos levar para lá o cristianismo. Queremos levar para lá o liberalismo, a democracia ocidental. Né? Queremos a verdadeira libertação desse povo, não pela catolicidade, pela salvação dos mesmos, né, mas Exatamente. por eles adentrarem no liberalismo, como por exemplo a gente vê com o que está acontecendo com os islâmicos que vão para a Europa, né, boa parte deles acabam se secularizando Sim, e sim, sim. então tornam-se ateus, né? Nós queremos Exatamente. apenas isso. Exatamente. O que a gente percebe é que esse pessoal, esse nicho Olavete, né, se diz geralmente liberal conservador, conservador liberal. E quando você vai ver a economia, as empresas desse mundo liberal que eles defendem são todas empresas que defendem hoje, postulam, financiam um movimento gay, um movimento feminista, etc. E eles defendem a plena liberdade para essas empresas. Qualquer tipo de regra que você imponha do ponto de vista estatal para a ação econômica
já é vista, né, por essa gente como comunismo. Vocês são comunistas, porque vocês querem impor regras e limites. Mas isso é um Qualquer, absurdo. Um qualquer absurdo. censura é ditatorial. Exatamente, ditatorial, é comunista e etc. Né? Então, o Guilherme do Vale, né, gostaria de fazer um comentário. Pode Pode fazer, prosseguir, então, eu acho, né? Ok. pode fazer. É engraçado, professor, que um dos maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio é a própria Arábia Saudita, né? Que é um país que persegue muitos cristãos. E eles não falam Exatamente, nada. exatamente, exatamente. Nessa hora, a defesa do cristianismo, da tradição, do conservadorismo, da moral fica em segundo plano. Enfim, o foco é o Irã, né? O mal é o Irã e tal, enfim. É um absurdo, um absurdo. Então, podemos agora, antes de partirmos para a próxima questão, um último ponto, né? Sobre um evento recente que aconteceu, não sei se você viu, Rafael, mas sobre a dita milícia que a Sarah Winter está tentando criar, né? Sim, claro, claro, claro. A ucranização do Brasil, né? Da qual eles falam. É, Isso, na verdade, já era previsível. O fenômeno do Euromaidan lá na Ucrânia foi pago por essas forças globalistas. Né? Hoje a Ucrânia está atrelada à União Europeia. E basicamente o que eles querem fazer aqui é a mesma coisa, ou seja, catapultar manifestações todo final de semana, aumentar o tom dessas manifestações. Inclusive teve um sujeito chamado Fábio Clicktime, que é um blogueiro aí, cara, um é um youtuber. dos mais loucos dentro Sim, da... Lavosfera. Ele defende o Olavo até a morte. Sim, 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 sim. Se- É a elite metafísica do Olavo. Aqueles que defendem o Olavo não por ele Sim. poder ser provavelmente alguém com conhecimento da verdade, mas por ele, né, ser a Ah, própria verdade. o Olavo é o Logos, né? O Olavo está certo até quando está errado. Assim, então vamos lá. Bom, o Fábio Clicktime ele gravou um vídeo recente dizendo que eles vão elevar o tom das manifestações indo para as vias de fato. Ou seja, o objetivo deles é realmente transformar essas manifestações em mais violentas, né? E levar, quem sabe, a uma conflagração do país e até a uma guerra civil, né? Na verdade, isso já vem sendo falado nesses grupos de WhatsApp, desses doidos intervencionistas, esses velhotes, né, da reserva, militares da reserva, que é até uma coisa insana, porque assim, você faz guerra civil para você tirar um governo com o qual você discorda, né? Eles estão no governo, eles estão no poder, pô. No fundo, a ideia me parece assim: vamos fazer uma guerra civil para limpar o Brasil dos elementos petistas. Sendo que petista é todo aquele que discordar do Bolsonaro, não que não seja do PT. Nós estamos diante de um pessoal que é completamente louco, pirado e que quer transformar o Brasil em um estado do USA, né? Enfim, Um Estado americano-israelita. exatamente. E, por exemplo, outro militante, né? Tão até mais olavista quanto o já citado é o Terça Livre, o. Esqueci o nome agora. Alan dos Santos, O Alan dos Santos é um. esses são pagos, né? Esses aí são pagos para fazer esse trabalho. Inclusive saiu há pouco foi na revista Veja uma investigação mostrando que o governo financiou o Terça Livre e outros blogs, né? Estudos nacionais também do Christian Derosa, me parece. Enfim, vou fazer uma CPI e vai ver que tem dinheiro escuso aí nesse negócio todo. E são esses, né, que não importa que ocorra, governistas até debaixo d'água sobre Sim, sim, ameaça. sim. São Então, pagos para isso. Eu, no ano passado, vi um artigo sobre a estratégia criminal do senhor Olavo de Carvalho, dizendo o seguinte, que a Lolavete ela ia tomar conta do governo. O que está acontecendo é exatamente isso. À medida que certos nichos vão se decepcionando com o Bolsonaro, essa ala vai tomando conta e
O Olavo ele já deu o tom ano passado em relação a isso, dizendo o seguinte: olha, é para cultuar o chefe. O chefe é o foco, a gente tem que blindar o chefe. O chefe é Bolsonaro, ou seja, qualquer coisa que ele faça tem que ser aprovada. O importante é isso, Ou ter o seja, chefe no poder. quando aquelas bancadas que já estão frágeis, né, como Uhum. as bancadas do início do governo, que foram As alas, né? As alas do governo, né? Lava Jato, Lava Jatista, que começaram a perder isso. força, vão ser expropriadas, por assim dizer, pelo meio olavista. Já A- saíram, né? Essa ala lavajatista já saiu porque o Bolsonaro saiu do PSL, né? Não Sim, tem partido. até, por exemplo, Quem... a própria ala evangélica não é unânime, digamos, Não é, não é. é a mais Não é, favorável, mas, né? exatamente. Existe um nicho, existem nos nichos pentecostais mais fanáticos um apoio irrestrito, né? Pessoal com pouquíssima formação cultural, mais em meios protestantes mais cultos, vamos dizer assim, classe média e tal, a visão já não é a mesma. Tá? Onde há realmente uma defesa irrestrita do governo é nessa Lola Vete. É assim, o pessoal que se sente mais ameaçado por uma possível volta do PT, né, se aferra a essa posição, né? Vamos defender o governo, custe o que custar, mesmo que ele esteja errado. Isso aí é E fruto direto do fanatismo e da loucura que o Olavo de Carvalho plantou, né, no país. agora poderíamos ir para o funcionamento interno Sim, de sim, sim. como, não é, é Hum, maquinada a dominação e o controle, por assim dizer, Perfeito, das mentes dos alunos pelo próprio Olavo e pelos alunos perfeito. dele que repetem nos outros o processo. Por favor. Perfeito, então. Primeiramente, a gente precisa entender que o olavismo é uma seita. Seita é todo grupo que tem uma visão exclusivista, acredita que ela é portadora de uma salvação que ninguém mais é capaz de trazer, e todo o resto da humanidade está absolutamente depravado, não existe nada, nenhum elemento bom fora daquela seita. E, além disso, outro elemento é o controle mental do indivíduo. Não existe nenhum espaço para divergência, não existe nenhum espaço para discordância, pensamento individual, etc. É muito interessante que o Olavo de Carvalho, lá nos anos 90, ele começou a trajetória intelectual dele, sendo um imbecil coletivo, reclamando da falta de liberdade de pensamento dentro do mundo esquerdista, ou seja, todo mundo age como robô, pensa igual, ninguém tem direito de divergir, é um controle coletivo. E, na verdade, ele criou a mesma coisa, só que é uma versão à direita disso aí. A grande diferença entre as religiões, as grandes religiões, as seitas. Nas grandes religiões sempre existe algum espaço de liberdade. Por exemplo, vamos pegar a Idade Média. Muita gente fala que a Idade Média tinha um controle total, absoluto do pensamento da consciência pela Igreja Católica. Não é bem assim. Havia debates amplos sobre diversos assuntos nos meios universitários. Por exemplo, a questão mesmo do aristotelismo, né? Santo Tomás vai assumir, era um debate, né? Tinham muitos padres que eram contrários a Aristóteles, outros eram favoráveis, o próprio Santo Tomás. Isso levou praticamente um século de debate até que os papas aceitaram, né, o uso do Aristóteles na filosofia, na teologia. Então, assim, antes de uma seita não tem nenhum espaço para liberdade. Ninguém pode discutir a figura do Olavo de Carvalho, ninguém pode jamais discordar do que ele diz. Se você não entendeu o que o Olavo falou, se você discordou, é porque você não compreendeu direito o que o mestre disse, né? Você tem de ouvir os mais experientes, os mais velhos. Toda seita se organiza em torno de figuras carismáticas, o Olavo de Carvalho encarna isso, né? E, basicamente, isso tudo fica claro na primeira aula que o Olavo dá no COF. Na primeira aula do COF, o Olavo diz que a cultura acabou. Não existe mais cultura. E que o único que possui os elementos para recuperar, para restaurar a cultura é ele. Não só no Brasil, no mundo. Não é só no Brasil, não, no mundo. Tá? Não há outro intelectual vivo no Brasil e no mundo. Só ele tem a memória da tradição, da civilização, etc. E todo aquele que discordar disso é um comunista, é um inimigo da tradição, inimigo da civilização, da cultura, do saber, do conhecimento, etc.
Quem sai do olavismo é hostilizado como inimigo público. A pessoa geralmente é objeto de isolamento, culpada, negativada de todas as formas. O que ele fez, por exemplo, comigo e com o Velasco. Fomos apontados como agente da KGB, porque até hoje eu nunca recebi nenhum dólar, né, de pagamento por por esse agenciamento, né, feito. Pelo trabalho realizado para assassinar a reputação de, Exatamente, até agora eu não recebi nada, mas eles su- dizem que eu sou, né, agente da né, KGB. suposto assassinato que eles tentam incutir, né? Exatamente. E eu já poderia aqui puxar um gancho para, Hum? não trocando de questão, mas já dentro dela, Hum? sobre uma influência que ele teve Hum? até pelo próprio Schwann, quando era ativo nos meios perennialistas, Hum? que é o hábito de, após alguém se desvincular, mesmo que não vá negar completamente, Ah, ele pega, eles no caso, né, e processam aquele cara sim. para ameaçá-lo e impedir com que ele tenha qualquer vontade de expor eles a seus métodos, suas práticas. Eu fui Já, processado, inclusive, não sei se você sabe. não, Eu fui sim, processado. é um hábito, por assim dizer, que o Olavo, mesmo tendo se desvinculado deles e tendo sido processado, só não conseguiram, né? Mas Caetano Veloso ganhou, né? Não, mas eu digo porque era uma petição, eu acho que em grupo, e eles só tinham Hum? 6 pessoas e precisavam de 7. Não é isso mesmo? Se alguém puder me confirmar aí. Precisava de 8 e só tinham 7. Ah, perfeito. Era um. Que tipo de processo era no caso? Ah, não Contra lembro, mim, mas no caso? precisava de. Com? Pode falar. Esse processo, quem foi que levou a Eu cabo? acho que foi do Chuon contra o Olavo. E precisava de 8 testemunhas, e só que a seita só tinha 7 membros na época. Ah, sim. Entendi. E Entendi. é um hábito, um costume, por assim dizer, que o Olavo aplicou muito bem, né? Tanto é que ele Sim. aplicou com você e contra muitas outras pessoas que tentaram se desvincular ao longo dos anos. Ele, na verdade, não foi ele que me processou, foi um aluno dele, né? Em 2018, ele voltou a me ameaçar, dizendo que ia me processar por um artigo que eu escrevi a respeito de uma fala dele referente à necessidade dos católicos terem contato com o mundo oculto, com o mundo do demônio, né? Com o mundo satânico, do demonismo, do satanismo, enfim. Mas até hoje ele não me processou por isso. Esperando. Agora, ilustrando de forma definitiva aqui essa questão aceita do funcionamento interno, ele tem três nichos básicos, né? Ah, um nicho mais interno, um pessoal que realmente, como você bem notou no início do podcast, vai para esse negócio de perennialismo, vai estudar Chuon, vai estudar Quenon. Esse pessoal geralmente é encaminhado ao grupo do filho dele, do Gugu, que é um grupo de cosmologia tradicional, tá? E geralmente são os melhores alunos, os mais identificados, né, com a visão do guru. Um grupo intermediário, que é o grupo do COF, que são os alunos mais interessados em filosofia, né? Na verdade, não é um curso de filosofia, é um curso de tudo, menos de filosofia. E tem um pessoal que é simpatizante, que acompanha o Olavo no YouTube, no site, na internet, que não tem esse nível de adesão. Então, são três nichos que existem dentro do mundo Olavete, da seita Olavete. Então, concluiu? Sim, sim. Ah, então poderíamos aqui, não é? Mesmo que seja quase que uma pergunta retórica a esse ponto, Hum? perguntar se seria possível classificarmos como uma seita. Sim, claro. De tudo isso que nós expusemos, é uma É, seita. depois de tudo é auto-evidente, praticamente. Percebam que eu parti aqui de uma definição que é feita por uma série de sociólogos a respeito do que é uma seita, o que é uma religião, qual a diferença, né? Na seita não tem nenhum elemento, nenhum nível, espaço de liberdade de consciência, liberdade pessoal, né? Estou falando aqui liberdade de consciência no sentido liberal, né? Por exemplo, na igreja você pode discutir certos assuntos, que eles não são dogmáticos, né? Dogma não se discute. Na seita não, tudo é dogma.
qualquer coisa que o mestre disser é dogma. Ele tem razão, ele é a razão, né? Ele é o Logos. Perfeito. Você vê que ao longo dos anos, as pessoas, quanto mais mergulham em Olavo, né, mais começam a adorná-lo, chegando a níveis estratosféricos, em alguns casos, de assumi-lo como se fosse um avatar do próprio Logos, ou o Logos em si. Sim, é um psicodelia, é uma loucura coletiva isso aí. Só pra fazer um comentário aqui de uma experiência pessoal que eu tive, Hum? o Alan dos Santos, ele tinha postado há um tempo uma foto no Twitter segurando o livro do Taylor Marshall, falando da infiltração na igreja, né? Eu não gosto do Taylor Marshall, né? Mas o Taylor Marshall apareceu lá nos comentários falando que chamando o Alan pra uma entrevista. Aí eu falei pra ele não fazer entrevista justamente por causa desses motivos, porque ele era um olavista, etc. Porque ele seguia um herege gnóstico e essas coisas. Esse Taylor Marshall eu não conheço. Então, ele é um americano, ele tem um canal no YouTube, eu acho, né, que ele faz vários hangouts sobre catolicismo e essas coisas. Aí apareceu uma defensora do Olavo nos comentários lá, e rapidamente me acusou de não ter lido as obras do Olavo, falou que eu certamente não havia lido, que eu precisava ler tudo para entender melhor, né, sendo que eu já havia lido, me chamou de analfabeto funcional, é sempre essas mesmas coisas. Sim, é um lugar comum, né, do olavismo. Não compreendeu, né, a verdade exposta pelo Olavo, então, na ignorância, está atacando ele, por assim Exatamente. dizer. Percebam que eles têm um padrão de resposta. Ou seja, isso mostra o quê? Um pensamento coletivo, um controle do pensamento. Tem um padrão, quer dizer, qualquer crítica ao Olavo, eles vêm com aqueles lugares comuns, com aquelas frases prontas. Isso é o quê? Isso é um indício artístico que é uma seita mesmo. Você não escreveu tanto quanto Olavo escreveu, não militou por tantos anos na política. Um argumento muito comum. O Olavo converteu muita gente. Toda hora é isso. Converteu para o perennialismo. E o neoconservadorismo americano, enfim. Isso ele converteu, de fato. O Guilherme aí queria falar alguma coisa, parece? Sim. Pode prosseguir, Guilherme, eu acho. Tudo bem, Rafael? Posso prosseguir ou ele Não, quer falar? o Guilherme, no caso, ele... Pode, sim. À vontade. Tem alguns meses que o Olavo falou uma coisa bem curiosa, né? Ele comentou que o que ele diz, os comentários nas redes sociais ou em livros, nunca são uma opinião formada, é sempre uma dialética que está se fundindo, se alterando, um pensamento, informação que nunca é definitivo, entre aspas. Aquilo que eu falei lá no início, o ecletismo. Isso. E, inclusive, ele disse que isso que ele disse não é uma opinião formada, que também é uma dialética, ou seja, é uma loucura. Você pode mudar amanhã. ou seja, ele vai e manda uma opinião que ele já diz logo de início, eu nem afirmo, não confirmo, né, mas veja bem. Não afirma nem nega, né? Não afirmo, não nego, né? Um dia depois, quando ele constata afinal, né, essa questão disputada, o resultado dela, ele vai e, como vocês viram, que eu falei anteriormente, não é? Eu expliquei muito bem os problemas, as consequências. Pra sempre subir uma acusação contra ele, fazer isso, né? Exatamente. O maior exemplo disso, recente, de longe, né, é o terraplanismo. Sim. Olha, não é que eu esteja afirmando, é que eu até agora não encontrei provas suficientes que o negassem. Exatamente, quer dizer, eu não afirmo, mas também não tem como negar. Eu deixo... É algo diabólico, porque a linguagem que nós devemos ter se ensina ou não. Se você não sabe, você suspende o juízo. Uma proposição afirmativa e negativa, né? Exatamente, é o princípio da não contradição, é a base de onde parte toda a filosofia sã, a filosofia verdadeira. Então você vê que ele não tem o princípio basilar de uma sã filosofia. O princípio do ser, da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser.
ao mesmo tempo, né? Exato. E agora, né, entrando nos erros e nas inúmeras contradições entre seus ensinamentos, suas falas, poderíamos já ir para as incoerências e inconsistências nos seus ensinamentos, não? Na sua Sim, doutrina. exatamente. Olha, as incoerências do Olavo são praticamente infinitas. Eu não teria como citar todas aqui. Eu fiz algumas ponderações em relação às mesmas, né? Basicamente, destacando alguns pontos de incoerência com a fé católica. É um assunto de interesse, pois o mesmo se apresenta como um devoto fiel da Igreja, ao mesmo tempo que proclama em alto e bom som heresias evidentes. Enquanto ele se promove como um mestre que pretende forjar a mente de diversos adeptos, em risco à salvação eterna dessas pessoas, à medida em que aderem a ensinos condenados. Embora muita gente já tenha despertado a lobotomia feita pelo Olavo, tem aqueles que ainda não insistem na adesão ao meio. Exige de nós que continuemos a dar devido combate. Recentemente nós mostramos como as falas do Olavo, né, sobre a aproximação ao reino do ocultismo, em 2018, podem ser perfeitamente compreendidas se remetidas ao ensinamento de René Guénon, o que tange ao angelismo esotérico, aos estados metafísicos do ser. Por exemplo, Olavo disse que o católico, para ele ascender, né, ao mundo divino, à esfera da santidade, à vida de devoção, ele tem que primeiro ter contato com Satanás. Né? Isso aí é basicamente a visão de Guénon, qual o homem tem de realizar em si todos os estados do ser, dos mais baixos até os mais altos. Ô, Rafael, se me permite dizer, né, basicamente aquilo que nós temos em todos os arquétipos cabalistas, esotéricos, de, por exemplo, a jornada do herói. Qual é Exato, a exato. jornada do herói, né? O herói Tem que descer começa os infernos, né? Ele tem que descer os infernos. descer os infernos e depois, como Deus céus. caso alguém já leu Dante, né? Isso. Ele não é da terra que ele vai subindo no grau de Não, santidade até chegar não, no céu. não. Não, é descer Os dos infernos. infernos. Isso aí. Então, nos infernos há uma ponte, né, que liga diretamente ao céu. Exatamente. Uma Porque subversão completa. o que significa isso? Descer os infernos é buscar o contato com Satã. É aquele que promete o conhecimento do bem e do mal, de todas as coisas. Você vai ter contato com o diabo para você poder adquirir a gnose, o conhecimento de tudo. Isso. O Dante, inclusive, né, Dante é uma das referências intelectuais fundamentais do Olavismo. Dante é um autor que, por trás de toda aquela história da Divina Comédia, tem uma simbólica metafísica esotérica ali. E Então, que é pode comentar. extremamente densa, Sim, digamos. Beatrice, aquela que traz a Beatriz felicidade. é eterno feminino. É eterno feminino. Sim, e Eterno feminino. mas, Rafael, o Johannen, né, que é um dos espectadores, ele tem uma pergunta, eu acho, algo a dizer. Ele poderia Pode falar? perguntar. Não, eu só queria fazer uma. Hum? A noção de Deus do Olavo cai como uma luva na condenação de Pio IX de imanentismo vital. Inclusive, ele afirma que não dá para provar Deus ou chegar a Deus pela razão. Sim. E outra coisa muito estranha é que nos vídeos que ele fala de Maomé, ele sempre fala o profeta. Nós sabemos, Profeta, né, por essas conclusões, que isso não é à toa. Outra coisa, tem um vídeo dele, é só pesquisar no YouTube. O terço todos os dias. Que ele fala, olha, se você for judeu, se for muçulmano, não tem problema. Mesmo, mas reze o terço todos os dias. Ele fala isso aonde? Meu Deus. Sim. Manda isso. Até eu preciso ver isso. Eu posso confirmar, porque é um dos vídeos que eu vi do Olavo há anos atrás. E que eu lembro até hoje, sabe? A forma com que ele marcou aquilo. E Porque Maria é símbolo do eterno feminino dentro do esoterismo. Sim. É isso que eu ia falar, que a questão da Sofia, inclusive ele
No Alcorão, fala que os católicos têm como Deus o pai, o filho e a mãe. Então, ele que é. Então, já vê a ligação aí. Eu também É, tenho uma coisa outra difícil. colocação, que Hum? é o terço em questão, né? Hum? É uma oração que ela, por ter todo o processo de se elevar a Deus, né? É uma oração mais robusta, por assim dizer, mais composta. Meditação da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim, sim, ela Meditação da vida dele. aumenta a concentração e ele pode muito bem, através disso, tentar obter os frutos, não é? Hum, Ilicitamente dessa oração. sem dúvida. E então, Sim, inclusive, os teólogos falam que para rezar o terço, você não pode estar fechado no pecado mortal, né? Agora, como é que. Quer dizer, obstinado. Agora, como é que você vai querer rezar e estar no islamismo, no judaísmo? Dentro de uma visão perennialista, né? De que, na verdade, o que importa é essa tradição perene, superior às religiões. E tudo evidencia que esse homem é um heresiarca. Né? Não viu isso, está sob desculpa, sob possessão diabólica, algum problema mental. e há algo a ser dito sobre mais incoerências, inconsistências, Rafael? Tem que ser levado em Hum? conta? Sim, eu vi aqui um artigo que eu escrevi há tempos atrás, se o Olavo realmente denuncia o esoterismo, porque ele chegou a lançar um curso de esoterismo e começaram a dizer que, olha, o Olavo fez várias denúncias sobre Guénon e etc. Como ele virou um chuoniano, de certa forma, passou a criticar várias posições de Guénon, né? Então eu escrevi esse artigo na época que ele lançou esse curso, né, para trazer à baila alguns pontos importantes. Por exemplo, esse artigo, no meu blog Catolicidade, eu trago um áudio do Olavo, que ele fala assim: conheço muito católico que está na maçonaria, que é bom católico. Olha só, você pode estar na maçonaria e ser bom católico. Esses que lutam pela pacificação da maçonaria com a Igreja Católica, eles estão certos. É logo no iniciozinho do áudio. Eu posso até depois mandar para vocês aqui o link desse áudio, se vocês quiserem botar aí do edição do Thread Talk. Fiquem à vontade, eu tenho aqui comigo, tá? Para quem ficar duvidando do que eu estou falando, é só ouvir. A maçonaria fez muita merda na história. Eu estou citando aqui as palavras que ele usa, tá? Mas criou os Estados Unidos. Olha aí, ó. A maçonaria fez muita merda, mas criou os Estados Unidos, que são a maior nação cristã da Terra. Os meus, né? Então é um meio a meio. A maior nação cristã do mundo foram os maçons que construíram. No minuto 6 do áudio acima, o Olavo alega que o problema são os Illuminati. A maçonaria americana não é um problema. A crítica de Olavo, sua denúncia ao esoterismo, é apenas em parte. Essa é a crítica a uma ala da maçonaria e não a ela em bloco. Classificar igreja e maçonaria para o mesmo é essencial. Né? Por exemplo, no Jardim das Aflições, na página 237, quem tiver o livro pode verificar, ele diz o seguinte: a evidente mistificação em interpretar toda a simbólica maçônica no sentido de um anticristianismo. Então, segundo Olavo, a simbólica maçônica não é anticristã. Ela é cristã, na verdade. Mais uma citação dele nas Aflições, aqui sobre Guénon. De acordo com Guénon, a civilização do Ocidente não conseguisse reunificar maçonaria e cristianismo, restaurando o corpo cindido da espiritualidade tradicional, não teria alternativa senão cair na barbárie ou islamizar-se. Por isso que o Olavo diz, olha, se essa restauração cultural empreendida por ele não aconteceu, o Islã vai tomar tudo. Né? Basicamente, falando de uma profecia de Guénon. Como ambas as últimas tendências não cessaram de se fortalecer na década que transcorreram ao diagnóstico guénoniano, não se sabe aí o que é mais notável, a exatidão da profecia do grande asceta francês com sua antecipação na alma de Goethe. Isso ele diz na página 262 do Jardim das Aflições. Rafael, antes de você entrar nos méritos dessa questão, né? Sim, Eu sim. tenho algo a dizer, que seria que, primeiramente, essa profecia de Guénon, ele roubou quase que inteiramente de Chesterton, que anos antes, nas suas obras, já havia previsto. E Chesterton,
Já, como eu posso dizer, e Guénon é um leitor, Contemporâneo, né? Contemporâneo era de um Sheffield. contemporâneo e um leitor assíduo. Então, Sim. esse mérito, o que eu quero dizer aqui, né, não é dele. Não foi Agora, ele que veja, previu. uma coisa que tem que ficar clara é que o Chesterton vai fazer essa profecia, mas não no sentido que o Guénon faz, né? Ah, não, Guénon sim. diz, se não reunificar maçonaria e igreja, vai acontecer isso. Não é Não, não. disso que Ele ele só, fala. ele só fala sobre como o esoterismo islâmico iria tomar a Europa. Ah, sim, sim. E, O que vem acontecendo já com, né, a invasão de imigrantes vindo do Oriente, enfim. e o próprio Guénon apenas pega e adiciona ao seu corpo, né? Sim. Ah, Pode então, continuar aí. então, como é que a gente vai dizer que esse sujeito denuncia esoterismo, né? É muito comum na verborragia Olavete dizer que a maçonaria não pode ser julgada em bloco. Isso também foi dito recentemente pelo Bernardo Kish, que é um dos mais próximos do Olavo de Carvalho em termos de figura, né? Internet, youtuber, aí, que influencia as pessoas no sentido do olavismo. Tá? O Papa Leão XIII, na Humanum Genus, né? Ele diz o seguinte, lá no número 13 da Humanum Genus, é um documento sobre a maçonaria. Os assuntos a respeito de religião se veja como a seita dos maçons age, especialmente onde ela é mais livre para agir sem barreiras, então que qualquer um julgue se realmente ela não deseja executar a política dos naturalistas. Um longo e perseverante labor, eles esforçam para alcançar esse resultado. Especificamente que o ofício de ensinar e a autoridade da igreja tornem-se sem valor no Estado civil. Por esta mesma razão, eles declaram ao povo e argumentam que a igreja e o Estado devem ser completamente desunidos. Por meio disso, eles rejeitam as leis, das leis e da nação a saudável influência da religião católica. Eles, consequentemente, imaginam que os estados devem ser constituídos sem qualquer consideração pelas leis e preceitos da igreja. O Papa deixa claro que a maçonaria é anticatólica, que qual é a visão política da igreja? É Estado e igreja juntos. Olavo professa exatamente essa visão. Olavo prega, olha, a sociedade deve ser religiosa, mas o Estado tem que ser laico. O objetivo da maçonaria é separar o Estado da igreja. Mesmo que nos Estados Unidos não se tenha operado uma perseguição feroz à Igreja Católica, como foi promovida pelos maçons jacobinos na Revolução Francesa, lá não existe união Estado-Igreja, nunca existiu. Os Estados Unidos são um país laico, obra da maçonaria. Inclusive, a Revolução Francesa ela foi inspirada pela Revolução Americana. É a primeira revolução moderna. Né? Dizer que os Zéus são uma nação criada pela maçonaria, ao mesmo tempo afirmar que se trata de uma nação cristã, como ela é cristã, se as suas leis não são cristãs, mas laicas e liberais, baseadas no iluminismo? Isso não passa de uma farsa montada por guru. Apesar das aparências, não deixa de ser mentira. Como é que alguém denuncia esoterismo dizendo que os Estados Unidos, a suprema da maçonaria, do seu naturalismo, que propõe a separação de esfera pública estatal e a Igreja de Cristo, são uma nação cristã? Então, isso é mais um engodo do senhor Carvalho, e, ao mesmo tempo que diz denunciar esoterismo, agora promove a astrologia. E o Anin, que está aí, ouvindo o nosso podcast, que inclusive chegou a participar, falar melhor do que eu a respeito disso. Né? Ele vinha falando comigo sobre o pessoal do Olavo de Carvalho agora promover um tal de curso sobre temperamentos, parece que o padre Paulo Ricardo também está promovendo isso, é, na verdade, uma versão sutil de astrologia. Né? Se ele puder comentar, ficaria até feliz. Então, posso comentar brevemente que eu tenho assim visto nos meios olavetes, digamos, na terceira camada da olavosfera, aqueles simpatizantes que não são muito inteirados sobre o tema, mas que, por influência do Olavo de Carvalho, eles chegaram aos 4 temperamentos, que é uma teoria assim, bem antiga, inclusive eu não vou entrar no mérito dela intrinsecamente Si mesmo, né? ser esotérica, mas pode ser usada, né? Eu inclusive vejo gente que se diz católica tradicionalista, aí vai lá, curte a página 4 temperamentos e tá lá coisa de astrologia no meio também. Então, Se me permite aqui, os 4 temperamentos, se não me engano, tiveram até parte
ou de elaboração ou de elogio por parte de alguns santos, mas o que eu quero dizer é Sim, que o estudo em si, ele pode sim, se bem utilizado, ser digno, etc. Mas Me parece, só para complementar o que vocês estão falando, e o Ioane dizer isso aí, me parece que essa questão dos quatro temperamentos está ligada àquela teoria das 12 camadas da personalidade, do Olavo de exato, Carvalho. sim, diretamente. o Olavo, ele na realidade pegou Hum? recentemente, né, e mesclou, fez uma mescla literal dos quatro temperamentos e, As 12 camadas, né? e as 12 camadas e postou lá para os seus alunos se identificarem, estudarem. E essas 12 camadas representam os 12 signos do zodíaco. Sim, inclusive eu vejo assim, famosinhos, né, católicos, Hum? que são olavistas também, lá posta no Instagram quatro temperamentos. Ah, vou falar aqui de quatro temperamentos, aí fala até brincando, que acaba que virou o signo católico. Exatamente. Na realidade eu já havia até indagado isso diversas vezes no Twitter, né, que eu Hum? posso me dizer que sou bem ativo lá, que eu indaguei, né, afinal, vocês aparentemente estão virando adeptos dos signos, não? Porque tem umas pessoas que falam tanto só disso. Diretamente, né? Indiretamente, né? É, Ah, eu tenho mais uma consideração importante. Eu Pois vou é. ver quem é esse famosinho específico, mas ele tem um post que é uma pergunta assim, né? Se a pessoa é santa. Não, perdão. Se a pessoa nasceu num temperamento, ela pode mudar? Aí ele falou, não. Ela Um pode deixar destino. Um ela pode, destino. de- Um destino, né? ela pode deixar os defeitos inerentes ao temperamento dela com a santidade, mas ela não pode mudar. Ou seja, é um destino. Exato. Não existe livre-arbítrio, existe destino. Só para complementar isso, tem um documento de um padre da Fraternidade de São Pio X que comenta sobre os temperamentos, né? É bacana. E ele diz justamente o contrário aí. Ele comenta que conforme a pessoa vai evoluindo na vida espiritual, o temperamento dela tende a se mudar para o temperamento fleumático em vários aspectos. Ou seja, ela vai mudando, vai adquirindo virtudes e deixando de lado essas questões iniciais. Exatamente. ou seja, não como uma dialética onde as pessoas vão então, né, ser presas a algo e então mutando-se dentro desse algo, mas sim já se encaminhando a um fator específico mais elevado, como deveria ser, né? O temperamento, de fato, tem uma base genética. Tem uma base também psicológica, a formação da Nos pessoa, né? próprios químicos do cérebro que vão lá e as Sim, reações, né, de uma pessoa sim, a certo ato. sim, sim. Mas é aquilo, nós somos corpo e alma. A nossa alma ela deve adquirir um domínio cada vez maior do corpo à medida que nós vamos amadurecendo como seres humanos e também vamos crescendo como cristãos, como católicos, né? Então, assim, o temperamento não pode ser um destino, né? E as pessoas não devem pegar todos os mistérios, todos esses processos de santificação e colocar de forma grosseira, né, tudo como se estivesse submisso aos temperamentos, como alguns fazem. Sim, claro. Agora, vejam, isso é muito interessante porque é uma forma de você capturar pessoas que não seriam capturadas se você apresentasse a astrologia de forma descarada. Você captura de Sim, forma indireta. um detalhe que precisa ser enfocado, que esse eu achei bem perigoso, ele diz assim, não é que o temperamento que a pessoa nasce, ela tem más tendências. Ela diz defeitos inerentes ao temperamento, Hum? ou Ou seja, seja, de natureza. errado. Ou seja, Deus é um tirano que ele já coloca as pessoas em coisas ruins, não é? Demiurgo. Um demiurgo e Demiurgo. é isso, né? Eles É que tentam absurdo. fazer crer, né, que co- como se Deus tivesse realmente diminuído a natureza humana. O que diminuiu foi o pecado, né? Que é a Sim, sim, decorrência da escolha de Adão e Eva. Quer dizer, mas nós herdamos uma natureza, sem dúvida alguma, não, decadente, mas graças ao pecado natural, né? E não a diversos não a criação. fatores.
a criação. A criação em si foi perfeita. Nós que, Exatamente. por erro, decaímos. Exatamente. Se me permite aqui, né? Eu me lembro, não sei se você conhece ele, Rafael, que é um Hum, cara bem underground no meio olavista, e eu nem hum, sei se ele é olavista na realidade, que hum, ele comentava constantemente em todos os vídeos que falavam mal do Olavo. Há anos hum. atrás eu me lembro de nem conhecia ele, mas eu só conhecia através dos comentários que ele fazia. O nome? Não, nem me lembro. E eu só sei que num vídeo específico falando sobre o. Sujeito? Sujeito. Eu acho que conhece? Não é, você não lembra o nome do sujeito, né? Não, não, infelizmente. Eu sei que ele era. É, na realidade, a descrição. Os alunos do Olavo, eles são tão homogêneos que se eu desse a descrição dele, de como ele se vestia, de como ele é, você Aham. poderia inferir entre 1000 alunos, né? Porque ele era careca, fumante, de charuto e cachimbo, É usava ternos, roupas. algo muito genérico, é algo muito genérico. É. Entende? Não tenho nem aqui como lembrar o nome dele. Só sei que, além de ser um sujeito extremamente esquizoide, Hum, excêntrico, ele comentou com relação ao Orlando Fedeli uma vez, né? hã? Que, o Orlando Fedeli deve ter nascido sobre no mesmo instante em que um burro peidou. Porque Meu Deus do céu, que vulgaridade. não, falando. Vulgaridade. E o pior é que isso aconteceu porque o Orlando. Porque era um vídeo do Orlando Fedeli negando os signos. E o Olavo, então, posteriormente, já atacando diretamente o Entendi. Olavo. E ele disse então que deve estar sobre tal signo, né? Meu Deus do céu. Ah, Você pegou isso todo um mostra. trabalho intelectual do Orlando e negou por causa de um signo, por causa de. Não tenho o que dizer, né? O Olavo de Carvalho insiste que a Idade Média, a astrologia era reconhecida. A gente sabe que ela era estudada sob um outro viés, né? Sim, mas tanto é que ele divulgou um curso do filho dele sobre Sim. esoterismo medieval, né? É o curso de cosmologia tradicional, né? Que aí Exato. entra nesse contexto todo de esoterismo. Enfim. Agora, para a questão, né, que mesmo já Hum. tendo sido quase que respondida já, seria a compatibilidade supostamente do olavismo com o catolicismo. Nós já mostramos aí várias incompatibilidades. Só para finalizar, eu queria mostrar aqui umas falas do Olavo de Carvalho no próprio Jardim das Aflições, obra dele que recentemente foi objeto de um, um documentário, tá? Onde, vamos lá, o Olavo diz assim, ó, isso nos Jardim das Aflições. O cristianismo não tinha originariamente o espírito de uma lei religiosa, mas o de um esoterismo, de um caminho puramente interior. Página 197. Então, segundo Olavo de Carvalho, no início, o cristianismo era um esoterismo. Dá para conciliar isso com o catolicismo? Não, né? O cristianismo, malgrado sua imensa força de renovação espiritual, não estava bem dotado para reorganizar a sociedade civil e política, para se transformar em força organizadora da cidade terrestre. Ele teve que sofrer adaptações que arriscaram deformá-lo profundamente. Ou seja, para o Olavo, a instituição de uma igreja católica, com leis, dogmas, disciplinas, foi uma perversão daquilo que o cristianismo era na sua origem, uma lei interior. Isto aí, não é? Já é o próprio gnosticismo valentiano, de Valentim. Sim, isso. Afinal, o Valentim propõe, né, que Sim. há uma igreja espiritual perfeita, a igreja Isso. das ideias, onde não há leis, porque como as pessoas são perfeitas, não tem necessidade de haver leis, e há a Sim, igreja espiritual, a igreja física, material, decaída, instituída no mundo pela psique do exatamente. demiurgo, né? Uma Isso coisa, aí. tem. Isso aí. Isso daí é uma ideia, foi uma ideia adotada pelos calvinistas. Se não me engano, na Confissão de Westminster eles falam isso. Que existe Hum, a sim, igreja sim. perfeitíssima, espiritual e Cristianismo. a terrena. Isso aí, exatamente, exatamente. É a mesma ideia. Trocado em miúdos é a mesma ideia. Aí vocês vejam, por que o Olavo de Carvalho é tão crítico de Estado, leis, etc. É isso aí, é a gnose por trás do pensamento dele, né? Quer dizer, ah, ele, portanto, tem uma visão de que a sociedade tem que ter o mínimo de leis possível, né?
Uma delas, né, pelo seu filoliberalismo e outra por conta do seu gnosticismo e esoterismo. Né? Tem uma outra passagem também na página 220 que ele diz assim: em que medida a Igreja de Roma, representada pelo seu Papa, era pura autoridade espiritual? Não era também ela um poder temporal contaminado de força bruta? Olha aí, novamente aquela ideia, né, que vocês acabaram de trazer. Quer dizer, a igreja espiritual é uma coisa, a igreja material é outra. A igreja católica é uma igreja material, né, temporal, não é a igreja do espírito. Né? E, por fim, para servir de pá de cal, né, ele diz assim: a verdadeira unidade da igreja nunca residiu na força da administração romana, mas no inverso, a floração espontânea da santidade nos lugares mais imprevisíveis e mais afastado do contato com a burocracia papal. Né? Se você botar essa expressão na boca de um protestante, ela cai muito bem, né? Ah, sim, sim. O Johannen, novamente, né? Ele tem um adendo a fazer com relação a Pode isso. fazer. É pro ouvinte aí pesquisar no YouTube um vídeo que ilustra muito bem isso. É do Olavo, Odeio Religião. Acho que o título já diz tudo. Um artigo dele, né? É um vídeo. Dele. Ele fala lá que as instituições humanas são de homens que têm erros, o que só serve é Jesus Cristo. Ou seja, a igreja, então, é uma instituição humana, não é divina. Né? Exato. Uma instituição política. Bom, nada. Já contradizendo, por exemplo, como eu posso dizer, isso já é prova por si só que a igreja seria, no caso, uma instituição divina. Porque se ela é tão mal conduzida, como que ela durou tantos séculos? Exatamente. Exatamente. O Guilherme também gostaria? Muita gente afirma que o Olavo abandonou essas posições esotéricas, né? Ele sempre fala um ano diferente, que a partir desse ano o Olavo virou católico. Sempre tem esse conto. Pois bem, tem um artigo dele na revista Verbum, que é de 2016. O Carlos Nogueira postou no site dele, né? Estudos Tomistas, a análise do padre Joaquim sobre esse artigo. O padre Joaquim é o padre da Resistência Católica. Ele mostra que a visão do Olavo continua totalmente impregnada de esoterismo, de perennialismo em 2016. Você vê que não é coisa antiga. O nome desse artigo, você sabe? O artigo é análise do artigo de Olavo de Carvalho, publicado na revista Verbum. Depois eu te mando. É bom até que o Samag coloque na descrição do vídeo. Ótimo. Excelente, a gente já Em vai... 2018, né, como nós mostramos aqui, em 2018 ele falou que os católicos deviam parar com essa coisa de ter medo, de ter contato com demoníaco. Já vamos aqui, né, armazenando 2018, né? um calhamaço de informação sobre o Olavo, negando tudo, né? Bom, Samag, basicamente minha participação era essa. Eu tinha para falar de Olavo de Carvalho, era isso. Espero que os nossos ouvintes que ainda não se conscientizaram, se conscientizem do perigo que esse homem representa para o Brasil e para a igreja. Eu acho que se não tiverem mais nada a concluir, né? Poderia então encerrar. Tudo bem? Rafael? Por mim, Ótimo. tudo bem. Pô, eu já terminei minha exposição, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que chorrei. Então, muito obrigado, Rafael, por ter disponibilizado seu tempo, não é, para falar do assunto tão importante e que só, infelizmente, irá crescer em importância, em grau, né, a cada dia que passa. Então, agradecer também a todos que estão ouvindo e viva Cristo Rei, amigos. Até. Eu que chorrei.